Bom, pessoal, esse vídeo é para reforçar uma diferença essencial que vem sendo trabalhada ao longo desse capítulo, que é a diferença entre mudanças na quantidade demandada e mudanças na demanda. Então, nesse gráfico, a gente está vendo uma representação de mudança na quantidade demandada. Quando a gente fala de mudança na quantidade demandada, a gente está sempre falando da mesma curva de demanda. Então, a quantidade demandada muda de acordo com mudanças no preço. Quando a gente fala de mudanças no preço, significa que a gente está se referindo a diferentes pontos do nosso eixo Y aqui, que é o preço no gráfico, tá? Então, por exemplo, se o preço de um produto qualquer cai de R$20 para R$10, a gente não diz que a demanda aumentou, a gente diz que a quantidade demandada aumentou. E a quantidade demandada aumentou em que proporção? Ela passou de 5 unidades, tá? Na verdade 5 milhões por ano para 15 milhões por ano, tá? Então, nessa perspectiva, a gente está se referindo a diferentes pontos de uma mesma curva de demanda. A quantidade associada ao preço de R$20 é de 5. A quantidade associada ao preço de R$10 é de 15, tá? Milhões de unidades por ano. Então, nessa perspectiva, a gente está se referindo a diferentes pontos, diferentes combinações de preço e quantidade em uma mesma curva de demanda. Quando a gente fala de mudança na demanda, pressupõe que alguma variável exógena mudou. Que variável exógena? Todas essas que a gente viu ao longo do capítulo. Por exemplo, aumentou a renda do consumidor, mudou a expectativa do consumidor em relação à renda, mudou a preferência do consumidor, gosto do consumidor, tá? Então, mudança na demanda pressupõe deslocamento da curva de demanda, deslocamento que pode ser positivo ou negativo. No caso desse exemplo de mudança na demanda, a gente tem um deslocamento positivo da curva de demanda. Então, ao mesmo nível de preço, agora a gente tem quantidades maiores, quantidades demandadas maiores, tá? Então, daí a importância da gente ressaltar a diferença entre mudança na quantidade demandada, que eu estou me referindo a uma mesma curva de demanda, diferentes pontos, diferentes combinações, preço e quantidade de uma mesma curva. Isso é diferente de mudança na demanda, que eu estou pressupondo uma outra curva de demanda ou um deslocamento da curva de demanda, tá? Então, mudança na demanda pressupõe deslocamento da curva de demanda. Isso é muito importante porque é fácil a gente confundir. No senso comum a gente diz, caiu o preço, aumentou a demanda. No senso comum a gente pode dizer, mas numa perspectiva de análise microeconômica, caiu o preço, aumentou a quantidade demandada. Porque se eu falar que aumentou a demanda, eu estou pressupondo que para um mesmo preço há uma quantidade demandada maior, que por conseguinte está numa outra curva de demanda, tá? Então, isso em essência. Agora aqui uma síntese